Gente, deixa eu apresentar antes da turma que está aqui do outro lado. Bom, a gente só tem gente que vai fazer você do outro lado rolar de rir e também pensar um pouquinho sobre o humor. Se você acha que é coisa séria. Bom, deixa eu apresentar ele que está aqui com a gente, Maurício Menezes, da peça Plantão de Notícias, espetáculo teatral que faz graça a partir de gafes cometidas pela imprensa. Primeiro, Maurício, seja bem-vindo. Eu quero te perguntar se a TVE também é alvo dessas gafes, já cometemos algumas. A TVE tá fora, a TVE nunca errou. Ah, é? Oba! Tudo bem? Bacana, tudo jóia. Nós estamos em cartaz aqui no Rio, no Teatro Princesa Isabel, e nós temos uma formação diferente, porque eu e o Hélio Júnior, nós somos oriundos de rádio, né? Nós tínhamos um programa há muito tempo no rádio, nós fazíamos um programa, inclusive, de humor no rádio. Nós ficamos 8 anos fazendo esse programa e muitos médicos até recomendavam o programa para seus pacientes. Era interessante isso. Eles diziam, olha, as pessoas, às vezes o paciente chegava deprimido, eles diziam, olha, tem um programa no rádio, assim, com o Maurício Menezes e o Hélio Júnior. Ouça esse programa que você melhora. Faz bem à saúde. Faz bem à saúde. E o nosso slogan no teatro... da Saúde recomenda. O nosso slogan no teatro é só o humor salva. Boa. Bom trocadilho. Deixa eu apresentar então logo o Hélio, que você está falando dele, o Hélio Júnior. Presente. Também, opa, chamada Presente. de colégio, né? Bom, e também tem um programa Sonho e Riso da Rádio Haroldo de Andrade. É isso aí, um programa Sonho e Riso que vai diariamente de 3 às 5 da tarde, 1060 AM. É um programa que eu apresento notícias, né? Um programa do cotidiano mesmo, só que eu apresento as notícias com bom humor. Mesmo notícias assim, às vezes drásticas, né? Assim, tem tipo de notícia que não dá pra você fazer humor em cima, né? Explosão no Iraque, ele anuncia. Não, explosão no Iraque eu já fiz uma promoção que você vai se esconder, por exemplo, se for bala de 38, dá pra esconder atrás de uma árvore. Não, correr da bala, se então, for fuzil, tem que ser atrás de poste, que é uma rádio que eu tava dando uma viagem com tudo pago pros ouvintes pro Iraque. Olha só, eu te Final perguntei de semana com tudo humor, pago pro ouvinte no Iraque. Eu acho que o humor, inclusive o humor feito no Brasil, ele tem uma pegada crítica muito forte, né? Verdade, O humorista, ele faz a gente pensar, assim, pode fazer simplesmente rir, aquela comédia mais despretensiosa, mas tem aquela que você pensa assim, caramba, o que é que tá acontecendo no Complexo do Alemão? Pois é, não, teve uma boa, por falar aí de Complexo do Alemão, essa situação que a gente passa às vezes de violência, teve uma boa aí que a imprensa publicou ultimamente aí, aquele coronel Biratã Ângelo, né? Ele deu uma cartilha para ensinar a pessoa como se comportar no meio de um tiroteio. Isso aí deu para tirar um barato muito legal em cima, né? Ele falou, em caso de tiroteio, você tá na rua, tem um tiroteio? Calma. Tem um... Calma no meio do Calma. tiroteio. Não, tem outro... Você vai se esconder, por exemplo, se for bala de 38, dá para esconder atrás de uma árvore. Não, correr da bala, se então, for fuzil, tem que ser atrás de poste. Outra que eu acho hilária, assim, eles falam de uma forma séria, mas assim, bala perdida. Bom, mas tem bala achada, né? Pois é, não, na verdade a bala não é perdida, ela sempre acha alguém, né? Pois então nessa época teve essa declaração aí que a imprensa, que o coronel tinha falado isso, e aí em caso de tiroteio, calma. Depois ele colocou na cartilha também o seguinte, procure saber de onde vêm os tiros, quer dizer, você tem que ser especialista, né? E de preferência, o terceiro item, você escolher em que tipo de lugar concreto, né? Aí a bala não passa. Gente, a gente tá lançando essa pergunta hoje aqui no programa, se o humor é coisa séria. A gente tinha conversado no início logo com o Maurício, essa coisa do humor terapêutico, né? De que a peça e o programa de rádio de você já foi indicado até por médicos. Na verdade, pacientes. eu e o Elinho, nós temos formação jornalística, né? Nós somos jornalistas, nós tínhamos um programa de rádio, nós trabalhávamos numa rádio sem fazer humor. E um dia nós calhamos de trabalhar junto. E aos pouquinhos nós começamos a fazer essa coisa do humor. O humor sempre no jornalismo, sempre voltado para a notícia. E dali nós acabamos fazendo o programa inteiro. Era eu, Hélio Júnior e o Francisco Barbosa, que também é jornalista. Nós três fazíamos um programa de humor durante 8 anos no rádio. Depois dali nós passamos para o teatro e do teatro passamos para a televisão, né? Hoje eu estou na Rádio Tupi, o Hélio Júnior, o Francisco Barbosa também está na Rádio Tupi, o Elinho está na Rádio Haroldo de Andrade. E nós pegamos esse negócio do humor no jornalismo. A gente não fala sobre burrice de jornalismo. A gente comenta aquele negócio que você está fazendo aqui agora, um programa ao vivo para o Brasil inteiro. Errar é o troço mais comum. Entendeu? Tem um monte de câmera aqui, você está ouvindo ordem do diretor, aquela coisa toda. Telefone, a internet, exatamente. Aqui, então nós no teatro, por exemplo, nós temos um telão que a gente projeta no telão erros de televisão. Nós temos dezenas de pequenos erros da TV que nós projetamos nesse telão. Nesse mesmo telão nós projetamos erros de jornal, manchete errada, policiais presos terão que ficar na prisão, entendeu? Coisas assim. E depois nós temos várias gravações de rádio, que a gente mostra também os erros do rádio. Agora, imagina que vocês podem pegar no calcanhar de Aquiles de alguém, né? Aquela coisa assim, vocês estão fazendo para as pessoas rirem, talvez fazer pensar também um pouco, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, quem escreveu aquilo ali pode se sentir um pouco atingido. Já rolou isso, assim? Não, porque... Ou as pessoas se sentem homenageadas? Por causa disso, as pessoas se sentem homenageadas.
Eu até cheguei à conclusão seguinte: o jornalista é o único profissional que erra e gosta de contar um erro. Você imagina um médico que ele conta, não, aí eu fui operar a mulher, esqueci a tesoura lá dentro. Então, o jornalista, ele erra e gosta de contar. E o que eu e o Elinho mostramos no teatro não é agressivo. Tanto é que muitos colegas erram e nos mandam os erros deles, entendeu? O Domingos Meirelles, uma vez. Falta aí da O Domingos Meirelles, uma vez, estava no teatro e quando nós terminamos lá, o show, gente, muito obrigado, estamos encerrando aqui o plantão de notícias. O Domingos falou, pô, você não vai contar o meu erro? Minha família está aqui para ouvir e tal. Aliás, e aí eu vou contar o erro dele. Lua dentro, por favor. Aliás, pra fazer uma piada. Aliás, hoje lá na rádio eu colhi 3 para peça, 3 erros novos, viu, Maurício? Qualquer dia nós vamos fazer um show só com os erros do Elinho. O Elinho uma vez tá fazendo repórter aéreo. Eu não. Aí ele falou, Hélio Júnior com repórter aéreo. Tava falando, ok, não, mas explica pra ela. Vai chover granito. Você imagina? Aí o cara falou, não seria granizo? Mas isso aí, eu tava numa condição de que um helicóptero pequenininho para 2 pessoas, raio na minha frente, eu tava nervoso. O melhor é que fica um tirando sarro do outro o tempo inteiro. Eu queria fazer um comentário sobre o humor também, porque quem tem muito humor, assim, acaba virando o centro das atenções com os amigos, essas coisas assim, porque às vezes a gente deixa de ir numa festa, ou então de um encontro dos amigos acaba ficando sem graça, depois eles vêm reclamando com a gente. Isso é muito legal. E eu queria fazer uma pergunta para um desses qualquer artistas humoristas que estão aí. Eu queria perguntar sobre, porque tipo assim, eles trabalham com humor. E tem muitas pessoas de fora que acham que quem é humorista vive com humor 24 horas. Eu queria fazer essa pergunta para saber como é que eles lidam com isso. E aí, vocês desligam o personagem? Olha, o personagem já tem uma diferença de humorista para pessoa que escreve humor. O Luiz Fernando Veríssimo definiu isso muito bem, que é o seguinte, ele, por exemplo, não se considera um redator de humor, ele se considera um escritor, e o texto dele é elaborado. O grupo que nós tínhamos na televisão, por exemplo, eu, o Hélio Júnior, o Pedro Manso, o Francinho e tal, nós, por exemplo, nós saímos para ir, às vezes, para São Paulo, de van, e daqui até lá era uma brincadeira só dentro da van. Nós acordávamos no hotel, todo mundo brincando, era um espírito nosso. Então, nós somos humoristas mesmo, nós gostamos de humor, nós vivemos humor, respiramos humor. O Chico Anísio, por exemplo, é o contrário. O Chico Anísio é um cara meio turrão, entendeu? Fechado, ele faz humor elaborado. Essa diferença que ele está falando existe realmente, entendeu? Agora, ele perguntou aí sobre humorista se fica 24 horas por dia fazendo humor, né? Eu procuro ficar 24 horas por dia com bastante alegria, mas quando chega a fatura do meu cartão de crédito, eu perco o humor na hora. O meu momento de mau humor, por exemplo, é quando o Flamengo perde. Ou seja, eu só tenho andado mal-humorado ultimamente. Assim com Vitória também. Bom, essa história de uma coisa séria, me lembrei do comentário que vocês fizeram de uma carta que receberam de um presidiário, né? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Quando a gente fazia o programa, né, eu, Maurício e o Francisco Barbosa, a gente recebeu uma carta de um presidiário, né, dizendo que ele estava pau da vida, não queria mais saber de nada e tal, que ele ia se suicidar. Mas aí, a partir do momento que ele conheceu a rádio, que ele começava a ouvir a rádio lá, o programa lá no presídio, ele resolveu voltar atrás dessa ideia de querer... Faltou contar só porque ele estava preso, né, Lili? Não, eu não lembro. Porque o vizinho ficava ouvindo a gente, ele não aguentava, matou o vizinho. Mas pra é não verdade. perder a piada. Essa carta realmente foi uma carta que mexeu muito com a gente lá na rádio na época. Vê aqui, você trouxe esse material pra gente pra nós mostrar. Nós temos aqui alguns casos que nós mostramos, assim, de erros, de curiosidade. Por exemplo, olha essa manchete aqui. O camarada foi fazer uma manchete que o menino tinha matado a mãe. E ele tinha problema de cabeça. Aí ele botou assim, ó, matou a mãe sem motivo justo. Como se alguém na vida tivesse motivo justo matar a mãe pra da matar cima, a mãe, né? Essa aqui, por exemplo, quer ver? Olha tipo, só. atrasou a minha mesada. Olha essa aqui, matéria de ciências. Olha que coisa inacreditável. Ó, essa manchete, ó. Espermatozoides mostram predileção pelas gordas. Isso aqui, por exemplo, é um duplo sentido, né? Olha esse duplo sentido aqui, ó. Carência de ferro cansa mulheres. Ah, tá bom. Isso aqui esse aqui, olha só. O ex-prefeito de uma cidade aqui, ele foi dormir, deitou na cama e morreu. Aí quando ele chegou de manhã, ele estava morto. Aí o jornal botou essa manchete, ó. Ex-prefeito foi dormir bem e acordou morto. Você imagina o cara acordar morto, né? São essas coisas, essas situações que nós mostramos no teatro, né? Nós temos muita coisa de rádio, de televisão também, essas